O cheiro de pinho esmagado e sangue frio cortou a neblina de neve. O lobo negro jazia no caminho, espuma prateada no focinho, olhos azul gelo apagando. Sou uma ômega sem alcateia. Mesmo assim, ergui o peso dele nos ombros e caminhei, cada passo gravado a ferro na tempestade. 10 quilômetros na neve. 10 quilômetros que mudaram tudo. Mas deixa eu voltar. Deixa eu contar como uma ômega invisível acabou carregando um rei moribundo nas costas e se tornando luna de uma fortaleza que nunca deveria ter me aceito. 3 horas antes eu estava coletando lenha na borda da floresta de pinheiros. Inverno no norte não perdoa, e minha cabana isolada, a 5 quilômetros de qualquer aldeia, precisava de fogo constante para não virar tumba de gelo. Eu era boa nisso, em sobreviver sozinha. Tinha que ser. Ômegas exiladas não tinham escolha. Aprende a caçar, a curar feridas com ervas, a esconder o cheiro para não atrair alfas famintos, ou morre. Simples assim. A nevasca chegou rápido, como sempre chegava nas terras do norte. Céu cinza virando branco, vento uivando entre os troncos, flocos grossos caindo tão densos que o mundo desaparecia a 3 metros de distância. Peguei o feixe de lenha, amarrei com corda e comecei a voltar. Conhecia o caminho de cor, cada pedra, cada curva. Mas então senti, cheiro estranho cortando o ar gelado, pinho esmagado, como se alguém tivesse arrancado galhos com violência. E sangue, muito sangue, frio, mas fresco, misturado com algo metálico e errado. Prata, minha loba interior, sempre quieta, sempre escondida, levantou a cabeça dentro de mim, rosnando. Alerta, deveria ter ignorado, deveria ter corrido para casa. Mas ômegas têm instinto de cuidar, de curar, de proteger, mesmo quando não somos protegidas. Maldição e dom ao mesmo tempo. Soltei a lenha e segui o cheiro. Encontrei-o numa clareira pequena, meio escondido sob um pinheiro caído. Lobo. Enorme. Pelagem negra com fios prateados ao longo da espinha, brilhando mesmo sob a neve que já o cobria. Estava de lado, respiração rasa, flancos tremendo. Espuma prateada manchava o focinho e a neve ao redor. Veneno. Prata negra. A pior espécie. Aquela que não apenas queima, mas apodrece por dentro, corroendo o vínculo com a loba, apagando o instinto até restar apenas carne morrendo. Ajoelhei ao lado dele, mãos tremendo, não de frio, mas de medo. Lobos grandes assim eram alfas. Alfas não costumavam ser gentis com ômegas solitárias. Mas ele estava morrendo, e eu não conseguia deixá-lo. Toquei o flanco dele, pele quente demais sob a pelagem gelada. Febre, ruim. Ele abriu os olhos com esforço, e meu mundo parou. Azul gelo. Não o azul comum de lobos do norte, mas gelo puro, cintilante, profundo, com faíscas prateadas dançando nas pupilas. Olhos de rei. Ele me olhou, e algo passou entre nós. Elétrico, quente, impossível. Minha clavícula ardeu como se alguém tivesse pressionado brasa contra a pele. Levei a mão ao local instintivamente, ofegando. O lobo tentou rosnar, mas saiu apenas um gemido rouco. Estava protegendo. Mesmo morrendo, ainda tentava me avisar para ficar longe, porque ele era perigoso, porque não conseguia controlar o instinto, porque poderia me machucar. Idota. Alfa idiota e nobre. Calma, sussurrei, voz sumindo no vento. Não vou te machucar, e você não vai me machucar. Eu sei. Não sei como sabia, mas sabia. Olhei ao redor. Nevasca piorando. Temperatura caindo. Ele não sobreviveria aqui, e eu não conseguiria transformá-lo de volta à forma humana sozinha. O veneno o mantinha preso na pele de lobo. Precisava levá-lo para a cabana. 5 quilômetros. Não, espera. Eu tinha me afastado mais seguindo o rastro de sangue. Talvez 7. Talvez 10. E ele pesava mais que eu. Fácil o dobro do meu peso. Impossível. Olhei para os olhos azul gelo de novo. Ele ainda me observava. Consciente, lutando. Esperando que eu fugisse. Esperando morrer sozinho como alfas orgulhosos sempre morriam.
Não, disse em voz alta. Não hoje. Tirei meu casaco grosso de pele, estendi no chão ao lado dele, usei cordas da lenha para fazer uma espécie de trenó improvisado. Forcei, empurrei, puxei até rolar o corpo dele para cima do casaco. Ele ganhou baixinho, dor atravessando cada movimento. Desculpa, desculpa, murmurei, amarrando as cordas ao redor do peito, fazendo alças que passassem pelos meus ombros. Calcei as alças, respirei fundo, puxei. O peso me esmagou. Joelhos quase cederam. Mas dei um passo, depois outro. A neve engolia meus pés até o tornozelo a cada passo, o vento empurrando contra, gelo cortando o rosto. E eu puxava. 10 metros, 20, 100. Parava para respirar, vapor saindo da boca, suor congelando na testa apesar do esforço. Puxava de novo. E cantei, baixinho. Não música de verdade, apenas uma vibração que vinha de algum lugar fundo, do peito, da garganta, ressoando. O canto de ômega. Minha avó tinha. Minha mãe não. Eu tinha. Dom raro. Vibração que acalmava dor, que desacelerava venenos, que tocava a loba interior e sussurrava: aguenta, só mais um pouco. Senti o corpo dele relaxar levemente no trenó. A respiração ficou menos ofegante. O canto estava funcionando, comprando tempo que não tínhamos. Quanto tempo andei? Não sei. O mundo virou branco e cinza, vento e frio, dor nos ombros, nas costas, nas pernas. Tropecei 5 vezes. Caí 2. Levantei sempre. Porque desistir significava que os 2 morreríamos ali. E algo dentro de mim, teimoso e estúpido, recusava. A clavícula ainda ardia. Pulsava, como o batimento cardíaco separado do meu. Como se me guiasse. Como se dissesse: continua, quase lá, ele precisa de você. Finalmente, através da cortina de neve, vi minha cabana, pequena, telhado coberto de branco, fumaça saindo fraca da chaminé porque o fogo estava morrendo. Mas era abrigo. Era vida. Puxei as últimas forças e arrastei o trenó até a porta. Desamarrei as cordas com dedos dormentes, empurrei a porta, arrastei o lobo para dentro. Calor fraco me atingiu, mas era melhor que o inferno gelado lá fora. Fechei a porta, tranquei, coloquei mais lenha na lareira com mãos tremendo. Chamas subiram, lambendo a madeira, enchendo o espaço minúsculo de luz dourada. Voltei para o lobo. Ele estava inconsciente agora, completamente exausto. A espuma prateada ainda manchava o focinho. Peguei água morna, panos, comecei a limpar. A prata queimava onde tocava minha pele, pequenas bolhas formando. Mas ignorei. Precisava tirar o máximo possível antes que entrasse mais na corrente sanguínea. Cantei de novo. Mais alto agora, deixando a vibração preencher a cabana. A loba interior dele respondeu, um eco fraco, quase apagado, mas ainda lá. Ainda lutando. Isso, sussurrei. Luta. Fica comigo. Passei a noite inteira ao lado dele, alimentando o fogo, limpando a espuma, cantando até a garganta doer. E em algum momento, ele se mexeu. Abriu os olhos. Azul gelo encontrou cinza-chuva. E dessa vez, reconhecimento. Não apenas instinto. Algo mais. Ele tentou se transformar. Corpo tremendo, ossos estalando, pele se reorganizando. Demorou mais que deveria, o veneno travando a mudança. Mas ele forçou. E finalmente, no lugar do lobo, havia um homem. Nu, coberto de suor e resíduos de prata, músculos definidos tremendo de exaustão, cabelos negros colados na testa, curtos, salpicados de neve derretida. Cicatriz em V no abdômen, antiga, profunda. E os olhos, ainda azul gelo, ainda olhando para mim como se eu fosse milagre e maldição. Você, ele sussurrou, voz rouca, quebrada. Você me carregou. Não era pergunta. Ele tinha sentido. Através do veneno, da dor, da inconsciência, ele tinha sentido cada passo. 10 quilômetros, respondi, voz saindo mais firme do que esperava. Na neve. Ele levantou a mão, devagar,
tremendo. Tocou minha clavícula, exatamente onde ardia. O calor explodiu. Não dor. Reconhecimento. Vínculo. Impossível, porque eu era ômega e ele claramente alfa. E vínculos não funcionavam assim. Não tão rápido. Não tão certo. Mas estava lá. Pulsando. Vivo. A neve testemunhou. Ele murmurou. Olhos fechando de novo. Exaustão o puxando de volta. Eu te reivindico. E desmaiou na minha frente, mão ainda na minha clavícula, aquecendo onde tocava. Fiquei parada, coração batendo rápido demais, clavícula em chamas, e o mundo que conhecia desmoronando. Porque aquele homem não era qualquer alfa. Era o rei, Rowan Varing. E ele tinha acabado de me reivindicar. Os patrulheiros chegaram ao amanhecer. Ouvi os uivos ao longe primeiro, harmônicos, coordenados, padrão de busca. Então o bater na porta, firme, autoritário. Abra. Guarda real. Olhei para Rowan, ainda inconsciente no chão perto da lareira, coberto com todas as mantas que eu tinha. A febre tinha baixado durante a noite, mas ele ainda suava, tremores ocasionais sacudindo o corpo. O veneno ainda lutava dentro dele. Respirei fundo e abri a porta. 5 lobos em forma humana, vestindo armaduras de couro reforçado com placas de metal escuro, capas grossas de pele, armas na cintura. O que liderava era alto, ombros largos, olhos cor de aço que me avaliaram em 2 segundos e me descartaram como ameaça. Cabelo loiro preso, cicatriz atravessando a sobrancelha direita, postura de rocha. Sou Thorin Hale, capitão da Guarda Invernal. Procuramos o rei Rowan Varing. Rastros levam a... Ele parou ao ver além de mim, ao corpo na frente da lareira. Majestade. Empurrou-me de lado, não com brutalidade, mas com urgência, e ajoelhou ao lado de Rowan. Os outros guardas entraram, preenchendo a cabana pequena, cheiro de couro molhado e aço misturando com fumaça de pinho. Ele está vivo, disse rápido, envenenado com prata negra. Encontrei na floresta, trouxe para cá. Thorin tocou a testa de Rowan, checou o pulso, examinou os resíduos prateados ainda grudados na pele. Prata negra. Deveria estar morto. Ele olhou para mim. Realmente olhou dessa vez. Quanto tempo faz? Umas 10 horas. Usei canto para desacelerar o veneno. Silêncio. Os guardas me encararam. Você é ômega, Thorin disse devagar. Ômega com canto. E carregou um alfa adulto envenenado até aqui. 10 quilômetros, respondi, porque era importante. Na neve. Um dos guardas, mais jovem, de cabelos castanhos e olhos amendoados, sussurrou algo que soou como reza. Thorin se levantou. Precisamos levá-lo para Valéfrio. Agora. Temos trenó e cavalos a 2 quilômetros. Você... Ele hesitou. Vem com a gente. Ele vai querer te ver quando acordar. Não era convite. Peguei meu casaco, o pouco que tinha de valor, uma mochila com ervas e roupas limpas. Os guardas improvisaram uma maca, colocaram Rowan com cuidado, cobriram com peles. E partimos. A viagem para Valefrio levou 4 horas, mesmo com cavalos e trenó. A nevasca tinha passado, deixando o mundo coberto de branco puro, sol fraco brilhando em milhões de cristais de gelo. Lindo e mortal. Eu ia no trenó com Rowan, mantendo o canto baixo e constante, uma vibração no peito que ajudava a destabilizá-lo. De vez em quando ele se mexia, murmurava coisas que eu não entendia, e a minha clavícula esquentava em resposta. Thorin cavalgava ao lado, me observando com expressão que misturava desconfiança e curiosidade. E então vi. Valefrio, a fortaleza de gelo, erguida na encosta de uma montanha, pedra cinza escura quase preta, torres cobertas de neve, muralhas grossas como 3 homens lado a lado. Portões de ferro reforçados com runas prateadas, guardas em cada torre, fumaça subindo de dezenas de chaminés. Imponente. Antiga. Intocável. E eu, ômega sem alcateia, estava entrando pelos portões principais. Os portões se abriram com ranger pesado.
Dentro era uma cidade pequena. Pátio de pedra limpa de neve, estábulos, forja, casas de pedra encostadas nas muralhas internas, pessoas parando para olhar o trenó passar. E todos sentiam. Cheiro de ômega estranha, desprotegida, carregando o cheiro do rei de forma que só companheiras carregavam. Murmúrios explodiram. Olhares. Alguns hostis, outros apenas confusos. Levaram Rowan direto para a torre do rei, e eu fui levada junto. 2 guardas me flanqueando como se eu fosse fugir. Subimos escadas de pedra, corredores com tochas acesas em suportes de ferro, tapetes grossos abafando passos, cheiro de fumaça fria, pinho e algo metálico que eu não conseguia identificar. Paramos numa sala ampla, cama enorme com dossel de peles, lareira já acesa, janelas altas com vidros grossos mostrando a paisagem de neve lá fora. Uma mulher entrou rapidamente, baixa, pele negra, cabelos crespos presos num coque alto, mãos firmes segurando uma bolsa de couro cheia de frascos e ervas. Cheiro de arnica e fumaça a seguia. Ela olhou para Rowan na cama, depois para mim. Sora Tavares, curandeira. Você manteve ele vivo? Assenti. Canto e limpeza da prata. Bom, agora sai e me deixa trabalhar. Ela já estava abrindo a bolsa, tirando instrumentos. Torin me guiou para fora, para uma antecâmara menor. Espera aqui, não sai. E me deixou com um guarda na porta. Sentei numa cadeira de madeira escura, puxei os joelhos contra o peito e esperei. Ouvi a Sora trabalhando no quarto ao lado, murmúrios, sons de vidro tilintando, e em algum momento, um rosnado baixo de Rowan. Vivo, lutando. Bom. A porta da antecâmara se abriu. Um homem entrou. Alto, talvez 40 anos, cabelos castanho escuros com fios grisalhos nas têmporas. Olhos âmbar apagados que me mediram com frieza calculada. Usava roupa refinada, túnica de lã grossa bordada com fios de prata, uma tatuagem de nó de prata visível no pulso direito. Poder. Ele cheirava a poder e metal. Então você é a ômega que trouxe o rei de volta. A voz era baixa, controlada, cada palavra escolhida com cuidado. Sou Cade Sorrel, beta e mestre de guerra, e quero respostas. Levantei devagar. Não tenho respostas. Apenas o encontrei envenenado e trouxe. Mentira, ele disse suavemente. Lobos solitários não arriscam a vida por alfas desconhecidos. Ômegas sem alcateia definitivamente não carregam reis por 10 quilômetros na neve. Então vou perguntar de novo. Quem mandou você? Quem pagou para se aproximar dele? Raiva subiu, quente, familiar. Ninguém me mandou, ninguém me paga. Eu o salvei porque estava morrendo e eu não deixo ninguém morrer quando posso ajudar. Simples assim. Cade deu um passo, invadindo meu espaço pessoal. Não tocou, mas a ameaça estava clara. Você não pertence aqui. Não tem alcateia, não tem nome. E o rei, sob efeito de veneno e delírio, pode ter dito coisas que não queria dizer. Reivindicação feita sob prata negra não vale. Ele disse que a neve testemunhou, respondi, segurando o olhar dele mesmo com o instinto de ômega gritando para baixar a cabeça. E a lei da neve diz que quem atravessa a nevasca com você pertence à sua alcateia. Silêncio pesado. Cade sorriu sem calor. Esperta. Mas leis têm interpretações. E o conselho... A porta do quarto se abriu. Sora saiu, limpando as mãos num pano manchado de prata. Ele vai viver. O veneno foi neutralizado, mas estava perto. Mais 1 hora e teria apagado o vínculo dele com a loba permanentemente. Ela olhou para mim. O canto salvou. Sem ele, estaria morto antes de chegar aqui. Cade não respondeu. Apenas virou e saiu, passos ecoando no corredor. Sora esperou até ele sumir. Depois tocou meu ombro. Cuidado com esse. Cade não gosta de mudanças. E você, pequena, é mudança andando. Não quero causar problema. Posso ir embora quando o rei estiver melhor.
Tarde demais para isso, ela disse quase gentil. Ele te reivindicou. E Rowan Varin não reivindicou ninguém em 10 anos. O conselho inteiro vai querer te examinar, testar, decidir se és digna. Meu estômago afundou. E se decidirem que não sou? Então vão te expulsar, ou pior. Ela apertou meu ombro. Mas não vou deixar. E ele não vai deixar. Descansa agora. Vai precisar de força. Ela foi embora. E fiquei sozinha com o guarda silencioso. Encostei a cabeça na parede fria de pedra. Fechei os olhos. E senti. A clavícula, ainda quente. Pulsando baixinho. Chamando na direção do quarto onde Rowan dormia. O vínculo, impossível e teimoso, já enraizando. 3 dias depois, Rowan acordou completamente. Eu tinha ficado na fortaleza, num quarto pequeno, mas aquecido, vigiada, mas não presa. Sora me trazia comida, me ensinava sobre as tradições de Valefrio, me avisava quando o conselho murmurava. E todas as noites, eu sentia o vínculo puxar, me chamando para a torre do rei. Resistia, porque não sabia o que ele diria quando acordasse lúcido, se ainda me reivindicaria, ou se Cade estava certo e tinha sido delírio. Thorin veio me buscar ao amanhecer do 4º dia. O rei quer te ver. Meu coração disparou. Segui pelos corredores, subimos até a torre, entramos no quarto. Rowan estava sentado na cama, costas apoiadas em almofadas, sem camisa. A cicatriz em V no abdômen visível, músculos ainda tensos de recuperação. Cabelos negros bagunçados, olhos azul gelo me encontrando assim que entrei. E a clavícula explodiu em calor. Ele sentiu também. Vi nos olhos dele, nas pupilas dilatando, na respiração que ficou mais curta. Ayla Duarte. Ele disse meu nome que eu tinha dado a Sora, e soou como juramento. A ômega que me carregou 10 quilômetros na neve. Majestade, respondi, inclinando a cabeça porque parecia o certo. Olha para mim. Obedeci. Ele me estudou, longo e cuidadoso. Sora me contou tudo. O canto. A noite inteira me mantendo vivo. A coragem idiota de arrastar um alfa envenenado em nevasca. Ele pausou. Por quê? Porque você estava morrendo. E eu podia ajudar. Simples assim? Simples assim. Ele balançou a cabeça, algo parecido com admiração nos olhos. Eu te reivindiquei. Lembra? Lembro. Mas estava envenenado. Se não quis dizer... Quis. Ele me cortou, voz firme. A neve testemunhou, Ayla. E eu não retiro juramentos feitos sob a neve. Ele se levantou devagar, descalço no chão de pedra, e caminhou até parar a 1 metro de mim, perto. O cheiro dele, pinho e fumaça fria e gelo quebrado, me envolvendo. O conselho vai questionar. Cade já está questionando. Mas eu te escolho, se você me aceitar. Antes que eu pudesse responder, a porta explodiu aberta. Thorin entrou, pálido, segurando algo embrulhado em pano. Majestade, encontramos um dos guardas mortos, degolado, e isso estava amarrado no tornozelo dele. Ele desembrulhou. Um medalhão pequeno de prata enegrecida, gravado com um símbolo que fez meu sangue gelar. Lua crescente atravessada por 3 garras, símbolo do clã da prata. Rowan pegou o medalhão, olhos escurecendo, faíscas prateadas dançando nas pupilas, o lobo aflorando. Eles estão dentro das muralhas, ele rosnou. Alguém os deixou entrar. E olhou para mim, e eu vi. Dúvida. Só um lampejo, mas estava lá. Porque eu era estranha. Sem alcateia, aparecida do nada. E o clã da prata, que o envenenara, tinha medalhão no guarda-morto justamente quando eu chego. A clavícula ainda ardia. Mas algo dentro de mim começou a doer. A dúvida nos olhos dele durou apenas meio segundo. Mas foi tempo suficiente para cravar como estilhaço de gelo. Rowan piscou. Balançou a cabeça como se afastasse o pensamento. Mas o dano estava feito. Cade entrou logo atrás de Thorin, olhos âmbar avaliando a cena.
sorriso pequeno nos lábios que não escondia satisfação. Majestade, com todo respeito, essa ômega apareceu exatamente quando o clã da prata te atacou. Exatamente no lugar certo. Exatamente com as habilidades certas para te manter vivo o suficiente para chegar aqui. Coincidência demais. Não sou espiã, disse, voz firme mesmo com o peito apertando. Não tenho ligação com o clã da prata. Não tenho ligação com alcateia nenhuma. Fui exilada aos 16 por... Parei. Não queria revelar aquilo. Não ainda. Rowan me encarou, esperando. Por quê? Toquei o ombro direito instintivamente, onde a cicatriz de mordida estava escondida sob a camisa. Por recusar um alfa. Ele me marcou à força. Eu o mordi de volta, arrancando metade da garganta dele. Sobreviveu, mas a alcateia me expulsou por ferir um alfa. Tenho vivido sozinha desde então. Silêncio. Thorin desviou os olhos, desconfortável. Cade franziu o senho, claramente procurando a mentira e não encontrando. E Rowan, olhos azul gelo vasculhando meu rosto, viu a verdade crua. Qual alcateia? Pedra do Vento, 5 dias ao sul. Conheço o alfa de lá, Kiran Voss, déspota violento. Rowan cuspiu o nome. Deveria ter morrido naquela mordida. Quase morreu. Minha loba é pequena, mas tem dentes. Algo parecido com orgulho passou no rosto dele. Cade bateu a mão na mesa, som seco. Isso não muda o fato de que ela é risco de segurança. Deveria ser mantida sob vigilância. Ou expulsa até descobrirmos quem traiu as muralhas. Não, Rowan disse, e a palavra caiu como ordem final. Ela fica, sob minha proteção, sob a lei da neve. Ele olhou para mim. Mas para acalmar o conselho, você vai treinar. Vai aprender nossa fortaleza, nossas defesas, nossas pessoas. Thorin vai supervisionar. Thorin assentiu, rígido mas respeitoso. Cade não disse nada. Apenas inclinou a cabeça e saiu. Mas a promessa de problema futura estava clara nos ombros tensos. Rowan esperou a porta fechar. Eu não desconfio de você, Ayla. Mas eles desconfiam. E até descobrir quem é o traidor, todos desconfiam de todos. A clavícula ainda ardia. Queria acreditar nele. Queria acreditar que o vínculo era mais forte que política. Mas tinha vivido sozinha tempo suficiente para saber que confiar rápido demais matava. Entendo. Vou treinar. Vou provar. Não precisa provar nada para mim, ele disse baixinho. Já provou. 10 quilômetros na neve. Lembro de cada passo. O treino começou no dia seguinte. Thorin me levou ao pátio de armas antes do amanhecer, quando a neblina ainda cobria tudo, e o frio mordia os ossos mesmo através das roupas grossas. Outros guardas já estavam lá, praticando com espadas, lanças, combate corpo a corpo. Todos pararam quando entrei. Ômega. Estranha. Reivindicada pelo rei, mas não marcada. Não pertencendo, mas impossível de ignorar. Thorin bateu a lança no chão, chamando atenção. Essa é a Ayla. Ela treina conosco até segunda ordem. Tratem com respeito ou lidam comigo. Ninguém discutiu. Mas olhares seguiram. Muitos hostis, alguns apenas curiosos. Ele me deu uma faca de treino, cabo de madeira, lâmina romba. Ômegas não costumam lutar corpo a corpo. Mas você não é ômega comum. Mostra o que sabe. Assumi postura que meu pai tinha me ensinado antes de morrer, antes de tudo desmoronar. Baixa, equilibrada, peso nos calcanhares. Thorin testou com golpe rápido, lança vindo de cima. Desviei, rolei, acertei a lateral da coxa dele com a faca romba. Ele grunhiu surpreso. Boa, de novo. Horas. Treinamos horas. Ele não pegou leve, e eu não pedi que pegasse. Aprendi a usar o tamanho menor como vantagem, a me mover rápido, a cansar oponentes maiores, forçando-os a perseguir. Resistência é arma, meu pai costumava dizer. E eu tinha resistência. Quando paramos, eu estava suada, músculos ardendo.
mas tinha provado algo. Thorin acenou com a cabeça, quase respeitoso agora. Você aguenta. Isso é bom. Luna precisa aguentar. Luna. A palavra ainda não cabia em mim, mas a clavícula pulsava, lembrando que Rowan tinha me reivindicado, que o vínculo estava lá, real, impossível de negar. 3 dias depois, o surto aconteceu. Eu estava ajudando Sora na enfermaria, aprendendo sobre ervas do norte, quando trouxeram o jovem lobo. 14 anos, talvez, pelagem marrom clara, olhos selvagens, espuma na boca. Envenenado. Prata negra de novo. Ele rosnou, tentou morder, força descomunal para o tamanho. 3 guardas o seguravam, mas estava quebrando. Prata está matando a loba interior. Sora disse rápido. Vai entrar em frenesi e se matar. Preciso sedar, mas ele não deixa. Deixa eu tentar, ofereci. Ela hesitou, depois assentiu. Me aproximei devagar, mãos estendidas, palmas abertas. O jovem lobo rosnou, mas não atacou. Comecei a cantar. Baixo, vibração no peito que ressoou pela enfermaria. O canto de Ômega, acalmando, tocando a loba interior e sussurrando calma. Ele tremeu, rosnados diminuindo, olhos selvagens focando. A espuma parou de formar. E finalmente, ele deitou, exausto, mas vivo. Lúcido. Sora aproveitou, injetou o antídoto, limpou a prata. E quando olhei ao redor percebi. Metade da fortaleza tinha vindo ver. Estavam parados na porta da enfermaria, nos corredores, observando. Ômegas, alfas, betas, todos. E nos rostos, admiração, medo, respeito. Rowan estava lá também, encostado numa coluna, braços cruzados, olhos azul gelo fixos em mim. Quando nossos olhares se encontraram, a clavícula explodiu em calor. Ele sorriu. Pequeno, mas real. E algo no meu peito se soltou. Naquela noite, ele me encontrou no pátio. Eu estava sozinha, olhando a neve cair devagar, flocos grandes e preguiçosos, silêncio de inverno cobrindo tudo. Ouvi os passos dele na neve, lentos, deliberados, me dando tempo para me afastar se quisesse. Não me afastei. Ele parou ao meu lado, cheiro de pinho e fumaça fria misturando com o ar gelado. Você salvou o garoto, ele disse baixo. Salvou outros 2 desde que chegou. E ainda acha que precisa provar que pertence? Não sei se pertenço, respondi honesta. Passei 8 anos sem pertencer a nada. É difícil acreditar que isso é real. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, eu matei meu próprio irmão. As palavras caíram como pedras em água parada. Olhei para ele, chocada. Pelo trono. Ele era mais velho, mais cruel, vicioso. Torturava ômegas por diversão. Caçava filhotes. O conselho não fazia nada porque ele era o herdeiro. Então desafiei. Ganhei. E ele morreu com minha mão na garganta. Rowan olhou para as próprias mãos. Acordo toda noite vendo o rosto dele. Mesmo sabendo que fiz o certo, que salvei vidas, ainda vejo. Toquei a mão dele. Sem pensar. Apenas toquei. Pele gelada sob os meus dedos. Ele estremeceu, mas não se afastou. Você carrega o peso sozinho? Alfas carregam sozinhos. É o preço da coroa. E se não precisasse? Ele me encarou. O quê? Carregar sozinho. E se tivesse alguém para dividir? A clavícula ardia. As mãos dele viraram, dedos entrelaçando nos meus. Quase toque. Quase promessa. E então a porta do pátio se abriu. Cade, acompanhado de 5 membros do conselho, anciãos de cabelos grisalhos e olhares que pesavam como pedras. Majestade? Cade disse, voz formal demais. O conselho convoca a reunião. Urgente. Rowan não soltou minha mão. Sobre a reivindicação, sobre tradições que não podem ser ignoradas. A reunião aconteceu no salão principal. Mesa longa de madeira escura, tochas acesas, frio mordendo mesmo com a lareira. Eu fui chamada para ficar de pé enquanto o conselho se sentava, me julgando.
Anciã Mirella Iversen, guardiã das tradições, bateu o cajado de teixo no chão. Cabelos prateados entrançados com fios vermelhos, olhos que viam muito. Ayla Duarte, o rei te reivindicou sob a lei da neve. Isso é inegável. Mas reivindicação sem marca não é vínculo completo. E sem luna marcada, o rei não tem legitimidade completa diante das outras alcateias. Cade se inclinou para a frente. A tradição é clara. Se o rei reivindicar uma companheira, deve marcá-la na próxima lua cheia, ou a reivindicação é anulada. E se recusar? Rowan perguntou, voz perigosa. Então é visto como fraco, incapaz de segurar o que reivindica. Outras alcateias podem desafiar o trono, e o conselho pode votar pela deposição. Mirella olhou para Rowan com algo parecido com pena. A próxima lua cheia é em 5 dias, majestade. Decida. Antes que Rowan pudesse responder, explosão sacudiu a fortaleza. Gritos. Cheiro de pólvora e prata. Thorin explodiu pela porta. Sala de armas! Armadilha de prata negra detonou! Corri. Rowan correu. Descemos escadas, atravessamos corredores. A sala de armas estava coberta de pó prateado, brilhando no ar, aderindo a qualquer coisa que tocava. E no centro, uma criança. Ômega. 8 anos. Pele manchada de prata, gritando. Não pensei. Apenas corri. Peguei a criança. Cobri com meu corpo. Prata queimou onde tocou. Bolhas formando nos braços, no pescoço. Mas protegi. Cantei através da dor, acalmando a criança, desacelerando o veneno. Rowan me puxou para fora, Sora já preparando o antídoto. A criança sobreviveu. E eu fiquei coberta de brilhos prateados, pele ardendo, mas viva. Rowan segurou meu rosto, olhos azul gelo selvagens de medo e fúria. Idiota, corajosa idiota. Podia ter morrido. Mas não morri. E ela também não. A clavícula pulsava, e nos olhos dele, vi. Decisão. Passei a noite na enfermaria, enquanto Sora limpava a prata da minha pele. Cada toque ardia, mas mordi o lábio e aguentei. Rowan ficou o tempo todo, sentado numa cadeira ao lado da cama, olhos azul gelo me observando como se eu fosse desaparecer se piscasse. A clavícula não parava de pulsar, calor se espalhando pelo peito toda vez que ele se aproximava. O vínculo puxava, insistente, querendo que eu estendesse a mão, tocasse, aceitasse. Mas algo dentro de mim resistia. Não medo dele, medo do que isso significava. Quando Sora terminou e saiu, deixando-nos sozinhos, Rowan finalmente falou. Você vai ficar? A pergunta era simples, a resposta não era. Sua fortaleza está sob ataque. Alguém de dentro está trabalhando com o clã da Prata. E desde que cheguei, os ataques pioraram. Toquei a prata ainda manchando a ponta dos dedos. Essa armadilha foi colocada depois que comecei a treinar. A criança que quase morreu estava perto de mim o dia todo. Eu sou o alvo, Rowan. Ou pior, sou a isca. Então ficamos juntos. Marcamos o vínculo na lua cheia. Unidos, somos mais fortes. Ele se inclinou, cotovelos nos joelhos, mãos entrelaçadas. Sozinhos, somos vulneráveis. Não, sussurrei, e meu coração rachava ao dizer. Juntos você fica vulnerável. O conselho já te vê como fraco por me reivindicar. Cade está esperando você tropeçar. E se me marcar, se me transformar oficialmente em Luna, eles vão me usar contra você. Vão me ferir para te controlar. Vão me matar para te quebrar. Rowan ficou em silêncio por longo tempo. Depois levantou. Caminhou até a janela, olhando a neve cair lá fora. Então o que você sugere? Que eu vá. Antes da lua cheia. Antes que você seja forçado a escolher entre mim e o trono. Não é escolha, ele disse, voz baixa e absoluta. Já escolhi. Virou, e nos olhos dele, fogo. Você. Escolho você, Ayla. 1000 vezes, mesmo que custe a coroa. Lágrimas arderam, porque era lindo e terrível ao mesmo tempo,
porque ele merecia mais do que Ômega sem alcateia que atraía perigo. Você é bom demais para esse mundo, Rowan Varin. Levantei da cama, ignorando a dor nos braços queimados. E eu não vou deixar você se autodestruir por mim. Tirei o colar de prata simples que usava desde o exílio, única coisa que tinha restado da minha mãe. Coloquei na mesa ao lado da cama. Me esquece. Encontra uma luna que fortaleça seu reinado, não que o ameace. E saí antes que ele pudesse responder, antes que minha coragem quebrasse. Fui direto para o meu quarto, peguei a mochila, enfiei as poucas coisas que tinha. Esperaria até o amanhecer, quando as patrulhas mudavam de turno, e sairia pelos portões como tinha entrado, invisível. Ômega sem nome, sem rosto, sem importância. A clavícula ardia como protesto, mas ignorei. Era a escolha certa. Tinha que ser. Mas não cheguei ao amanhecer. A porta do meu quarto se abriu no meio da noite. Cade entrou e não estava sozinho. 3 guardas que eu não reconhecia, olhos vazios, leais a ele e não ao rei. Indo a algum lugar? Ele perguntou, voz suave como seda sobre aço. Sim, embora. Como você queria. Ah, mas não assim. Não com dignidade. Não com escolha. Ele fez um gesto. Os guardas me agarraram, mãos firmes nos braços, me impedindo de gritar, de lutar. Você é presente, pequena Ômega. Presente para o clã da prata. Eles queriam o rei. Vou dar a luna dele. E quando Rowan vier te resgatar, como sabemos que virá porque é sentimental idiota, eles vão matá-lo. E eu vou assumir o trono que deveria sempre ter sido meu. Terror gelado desceu. Você. Foi você o tempo todo. O veneno, as armadilhas. Obviamente. Rowan é fraco. Governa com compaixão em vez de medo. Protege ômegas em vez de usá-los. Não merece a coroa. Ele tocou meu queixo. Gesto que fez minha pele rastejar. Mas você é útil. Mais útil do que imaginou. Porque o vínculo que formaram, mesmo sem marca, significa que ele vai sentir quando você sofrer. Vai sentir quando morrer. E vai quebrar. Mordi a mão dele. Gosto de sangue explodiu na boca. Ele gritou, me bateu, mundo girando, escuridão nas bordas da visão. E então me arrastaram para fora do quarto, pelos corredores secretos que eu não conhecia, pelas passagens que só traidores usavam. Tentei cantar. Tentei usar o canto para alertar alguém, mas amordaçaram minha boca, silenciando. A clavícula pulsava desesperada, chamando, gritando através do vínculo. Rowan, sente. Por favor, sente. Saímos da fortaleza por um túnel escondido, neve recebendo com rajadas de vento cortante. Cavalos esperavam. Me jogaram sobre um, amarrada, amordaçada, e cavalgamos na noite, longe de Valéfrio, longe de segurança, longe dele. As cavernas eram antigas, escavadas na montanha, cheiro de ferro e terra molhada, pingos constantes de água gelada caindo do teto. Me jogaram no chão de pedra fria, acorrentaram os pulsos a uma argola de metal cravada na parede. Cade ficou por um momento, observando. O clã da prata chega ao amanhecer. Vão te usar como isca. E quando o rei cair na armadilha, vão dar-lhe uma escolha. Renunciar ou te ver morrer. De qualquer forma, eu ganho. Ele saiu, passos ecoando, e me deixou sozinha no escuro. Tirei a mordaça esfregando o rosto na pedra áspera, pele rasgando, mas finalmente livre. Respirei fundo. A clavícula ainda ardia, conexão fraca, mas presente. Comecei a cantar. Baixo. Apenas vibração no peito, ressoando pelas cavernas, subindo pelas pedras. Não para me acalmar, para chamar. Para que o vínculo carregasse a vibração, a localização, o desespero. Rowan, estou aqui. Estou viva. Vem me buscar. Horas passaram. Frio mordendo os ossos, correntes cortando os pulsos, mas continuei cantando. E em algum lugar, distante, senti. Resposta. Não palavras. Apenas sensação. Reconhecimento. Ele tinha sentido.
Ele estava vindo. Enquanto isso, em Valefrio, Rowan acordou com dor rasgando o peito. Não física. Pior. Vínculo gritando que algo estava errado, que ela estava em perigo, que precisava correr. Ele se vestiu rápido, saiu do quarto e encontrou Thorin já esperando. Ayla sumiu, quarto vazio, porta arrombada por dentro. Cade! Rowan rosnou, e o lobo aflorou, olhos virando azul gelo incandescente. Onde está Cade? Também sumiu, e 3 guardas. Thorin segurou o braço do rei. É armadilha, sabemos que é. E vou direto para ela. Rowan disse absoluto. Prepara cavalos. Armas. Agora. Sora apareceu correndo, rosto pálido, segurando um frasco. Majestade, examinei seu sangue de novo. Ontem. Depois que Ayla foi exposta à prata. Ela engoliu seco. O veneno voltou. Prata negra. Alguém reativou. Está dormente agora, mas com a dose certa de gatilho, com o estresse certo. Vou morrer. Rowan terminou. Quanto tempo? Dias. Talvez menos se entrar em combate se o coração acelerar demais. Ela segurou o braço dele. A marca poderia estabilizar. O vínculo completo poderia queimar o veneno. Mas sem ela... Então vou buscá-la. Marco ela. E sobrevivemos juntos. Ele olhou para Thorin. Reúne quem for leal. Deixa o resto para trás. Porque quando voltarmos, vou limpar essa fortaleza de traidores. Cavalgaram na nevasca. 6 lobos leais, Rowan na frente, seguindo o vínculo que puxava como corda ao redor do coração. A clavícula queimava, guiando, mostrando o caminho. E ao longe, nas cavernas, Ayla cantava. 2 pedaços de alma buscando um ao outro através da neve e da traição. O som de cascos na neve me alcançou primeiro. Distante, mas aproximando. Parei de cantar, respiração presa, ouvindo. Vozes. Muitas vozes. O clã da prata tinha chegado. Ouvi Cade rindo. Som ecoando pelas cavernas, seguido de outra voz que eu não conhecia. Rouca, velha, cheirando a prata oxidada e violência. Ela é a isca? Pequena demais. Mas eficaz. O rei já está vindo. Sinto a alcateia dele se aproximando. Cade entrou na minha caverna, acompanhado de um lobo velho de pelagem cinza suja e olhos amarelos apagados. Preparem as armadilhas. Prata negra em todos os acessos. Quando ele entrar, ativa tudo de uma vez. O veneno no sangue dele vai explodir, e ele vai cair. O lobo velho me olhou, avaliando. E a Ômega? Matamos depois? Não. Deixamos ela assistir ele morrer. Depois vendemos para o maior lance. Ômegas com canto são raras. Vale fortuna. Raiva subiu, quente e feroz. Não por mim, por Rowan. Por todos que Cade tinha manipulado e traído. Puxei as correntes, testando. Firmes. Mas se conseguisse um momento. Apenas um momento de distração. Ele não vai cair, disse. Voz rouca de tanto cantar. Ele é mais forte que você imagina. Cade se abaixou na minha frente, sorrindo. Ele é sentimental. E sentimentais morrem fácil. Cuspi no rosto dele. Ele me bateu, gosto de sangue enchendo a boca de novo, mundo girando. Mas valeu. Porque vi. A faca na cintura dele, bainha de couro, cabo de osso. Se eu conseguisse alcançar... Eles saíram, deixando um guarda. Jovem, nervoso, olhos desviando de mim. Você não precisa fazer isso, disse baixinho. Não precisa obedecer ele. Rowan é bom rei, justo. Ele perdoaria se você ajudasse agora. O guarda tremeu, mas não respondeu. Apenas ficou parado, lança firme na mão. Tentei de novo. Você tem irmãos? Irmãs? Mãe? O que Cade prometeu vale a vida deles quando isso explodir. Silêncio longo. Depois ele falou, voz tão baixa que mal ouvi. Prometeu proteger minha irmã. Ela é Ômega. Disse que se eu não ajudasse, o clã da prata a levaria. Meu coração apertou. Cade mente. Ele está aliado ao clã. Eles vão levar ela de qualquer jeito. Mas se você me ajudar, se ajudar o rei,
Eu juro que vou protegê-la. Palavra de Luna. Palavra que eu não tinha direito de dar, mas dei mesmo assim. Ele olhou para mim. Realmente olhou. E vi a escolha sendo feita. Ele se aproximou, tirou a chave da cintura, abriu as correntes. Sai. Rápido. Tem túnel ao norte. Leva para fora. Não, respondi, esfregando os pulsos machucados. Não vou sair. Vou ajudar a acabar com isso. Peguei a lança dele antes que pudesse protestar. Como se chama? Jory. Obrigada, Jory. Agora vai buscar sua irmã e se esconde. Isso aqui vai ficar feio. Ele hesitou, depois assentiu e correu. E eu fiquei, lança na mão, clavícula ardendo tão forte que iluminava fraco através da camisa. Rowan estava perto. Muito perto. Senti através do vínculo a urgência, o medo, a determinação absoluta. E senti algo mais. Dor. Ele estava sofrendo. O veneno. Corri pelos túneis, seguindo o som de vozes, de metal raspando pedra. Cheguei a uma caverna maior, aberta ao céu por uma fenda no teto. Neve caindo em flocos grossos. Cade estava lá com 10 membros do clã da prata, posicionados atrás de rochas, flechas prontas, pó prateado manchando o chão em círculos de armadilha. E do outro lado, entrando pela passagem estreita, Rowan. Ele viu Cade primeiro, depois me viu. Olhos azul gelo encontraram os meus, e o alívio que passou no rosto dele foi tão intenso que doeu. Ayla. Não gritou, apenas disse meu nome, e soou como oração. Tentei gritar aviso sobre as armadilhas, mas Cade foi mais rápido. Sinalizou, e os arqueiros soltaram. Flechas de prata voando. Rowan desviou de 2, mas a terceira acertou o ombro. Ele caiu de joelhos, sangue escorrendo negro onde a prata tocava. Gritei. Corri. Cade tentou me agarrar, mas acertei a lança no braço dele, afastando. Cheguei perto de Rowan. Cai ao lado, mãos tocando o rosto dele. Idiota, eu disse para não vir. E eu disse que te escolhia. Ele respirou, sorrindo mesmo com dor rasgando. 1000 vezes. A flecha precisava sair. Segurei. Puxei num movimento rápido. Ele rugiu, lobo aflorando, olhos virando totalmente azuis. Pressionei a mão no ferimento, cantando, usando o canto para desacelerar o veneno que já estava se espalhando. Thorin e os outros leais entraram, combate explodindo. Aço contra garras, rosnados ecoando. Mas Rowan estava fraco, o veneno velho reagindo ao novo. E eu sentia, através do vínculo, a vida dele escorrendo. A marca! Sora gritou, aparecendo ao lado com Thorin protegendo. Precisa selar o vínculo agora ou ele morre. Aqui? Olhei ao redor. Batalha furiosa. Sangue manchando neve. Aqui? Rowan disse, mão segurando minha nuca, me puxando para perto. Sempre quis você. Desde o primeiro passo que deu na neve carregando meu peso. 10 quilômetros, Ayla. Você andou 10 quilômetros por mim. Agora deixa eu andar o resto da vida com você. Lágrimas caíram. Você é idiota. Sou seu idiota. Ele sorriu. Se aceitar? Aceito, sussurrei. 1000 vezes. Aceito. Ele puxou minha clavícula para perto, onde a marca invisível pulsava, e uivou. Longo, agudo, ressoando pelas cavernas, pelas montanhas, pelo mundo. Uivo de reivindicação. A loba interior em mim respondeu, acordando completa pela primeira vez, uivando junto, harmonizando. 2 sons virando um. Rowan pressionou o punho fechado contra minha clavícula. Calor explodiu, não queimando, moldando. Senti algo sendo gravado na pele. Não com dor, mas com certeza. Marca permanente que dizia, dele, escolhido, amado. Fiz o mesmo. Punho contra o peito dele, onde o coração batia fraco, mas ainda batia. E jurei. Pela neve que testemunhou, pela tempestade que atravessamos, pelo vínculo que nos escolheu, eu te aceito, Rowan Verin, como companheiro, como rei, como meu.
Luz explodiu, dourada e prateada, saindo de onde nos tocávamos, se expandindo em onda. O veneno no sangue dele se dissolveu, queimado pela força do vínculo completo. Feridas começaram a sarar, carne se fechando, osso se fortalecendo. E eu senti tudo. Cada pensamento dele, cada emoção, séculos de solidão e dor e esperança finalmente encontrando lar. E ele sentiu eu. A ômega invisível que aprendeu a sobreviver sozinha, que carregou o rei nas costas porque não sabia fazer diferente, que amava feroz e completo quando finalmente permitia. Quando a luz diminuiu, estávamos de pé, juntos, marcados. A clavícula dele agora tinha meia lua prateada brilhando. A minha tinha nó de lobo entrelaçado em dourado. Espelho. Completo. Rowan me puxou para beijo. Não gentil. Faminto. Lábios quentes nos meus. Mãos no meu rosto, no meu cabelo. Me segurando como se eu fosse ar, e ele estivesse afogado por séculos. Retribuí com tudo que tinha. Dedos cravando nos ombros dele. Provando sangue e neve. E promessa. Quando nos separamos, o mundo tinha parado de lutar. Todos, amigo e inimigo, estavam parados, olhando. Porque vínculo selado com aquela força, com aquela luz, não era comum. Era lenda. Era poder. O clã da prata recuou, incertos, e Cade, segurando o braço ferido, olhava com ódio puro. Isso não muda nada. Você ainda é fraco, Rowan. Governando com coração em vez de garra. Não, Rowan disse, voz ecoando com autoridade que fazia pedras tremer. Governo com ambos. E você esqueceu. Coração cheio luta mais forte que coração vazio. Ele transformou. Não completo. Apenas parcial. Garras descendo. Presas aparecendo. Força voltando multiplicada pelo vínculo. Me desafia, Cade. Aqui. Agora. Pela lei da neve. Cade hesitou. Depois transformou também. Lobo cinza escuro com tatuagem de prata ainda visível no pelo do pulso. Eles circularam. A alcateia formou círculo, testemunhando. Duelo ritual. Ao primeiro sangue? Não, Rowan tinha dito. Até a submissão ou morte. Cade atacou primeiro, rápido e sujo, garras buscando garganta. Rowan desviou, contra-atacou, acertou o flanco. Sangue. Cade rosnou, virou, mordeu o braço de Rowan. Osso rangeu. Gritei, mas Sora me segurou. Ele precisa fazer isso, sozinho. Mas não estava sozinho. Através do vínculo eu sentia cada golpe, cada dor. E enviei força, calma, foco. Ele sentiu, eu vi nos olhos dele clareando, na postura ficando mais centrada. Próximo ataque de Cade, Rowan não apenas desviou, dominou. Jogou o lobo maior no chão, agarrou a garganta, pressionou. Cade tentou lutar, mas Rowan era rei por razão. Mais forte, mais rápido, mais determinado. Submete, Rowan rosnou. Ou morre. Cade cuspiu, literal, sangue e saliva. Nunca. Então morre. E pressionou. Garras perfurando pele, sangue jorrando. Cade ganindo, enfraquecendo. E eu senti. O momento. Quando Rowan poderia matar, deveria matar. Mas hesitava. Porque matar o próprio Beta, mesmo traidor, manchava a alma. Comecei a cantar. Não para salvar Cade. Para salvar Rowan. Vibração baixa enchendo a caverna. Tocando todos os lobos presentes. Acalmando a fúria, a sede de sangue. O canto de Ômega, impedindo o massacre. Porque se Rowan matasse Cade, os leais a Cade atacariam. E o clã da prata atacaria. E teríamos guerra. Mas com o canto acalmando, com a razão voltando, havia outra opção. Rowan sentiu, entendeu. Soltou a garganta de Cade, mas não o libertou. Apenas mudou para a imobilização. Você vive, mas preso, julgado. E se a alcateia decidir morte, será morte limpa, não massacre. Cade estava inconsciente agora, derrotado. Thorin e guardas leais o acorrentaram, e o clã da prata,
vendo o líder deles caído, recuou. O lobo velho de olhos amarelos cuspiu na neve. Isso não acaba aqui, rei. Tem mais de nós. Sempre tem mais. E eu sempre vou lutar, Rowan respondeu, voltando à forma humana, nu e sangrando mais vitorioso, com minha Luna ao lado. Olhou para mim, estendeu a mão, peguei, e juntos, saímos da caverna, Alcateia uivando aprovação, neve caindo em bênção, e o vínculo cantando completo entre nós. 7 dias depois, fui apresentada como Luna diante de toda Valefrio. Não com pompa excessiva, porque não era nosso jeito, mas com algo melhor, com verdade. O pátio estava lotado, ômegas, alfas, betas, filhotes, todos reunidos sob a neve que caía mansa. Rowan segurou minha mão, marca dele brilhando prateada no peito exposto mesmo com o frio, e a minha brilhando dourada na clavícula. Anciã Mirella bateu o cajado de teixo 3 vezes. A neve testemunhou. O vínculo foi selado. Ayla Duarte, que carregou o rei 10 quilômetros na tempestade, que enfrentou traição e veneno, que canta para acalmar e luta para proteger, é reconhecida como Luna de Valéfrio. A Alcateia uivou. Longo, harmônico, aceitação completa. E pela primeira vez em 8 anos, eu pertencia. Rowan me puxou para perto, testa na minha, respirações se misturando em vapor no ar gelado. Bem-vinda ao caos, minha Luna. Ri através das lágrimas. Não pode ser pior que carregar você por 10 quilômetros. Quer apostar? Mas estava sorrindo, verdadeiro e livre, e era a coisa mais linda que eu já tinha visto. 3 dias depois, abri a Casa da Neve. Ala leste da fortaleza, reformada, aquecida, cheirando a pinho fresco e pão assando. Quartos para ômegas sem alcateia, para filhotes órfãos, para qualquer um que precisasse de abrigo e não tinha para onde ir. Sora dirigia a ala de cura, ensinando jovens ômegas sobre ervas e canto. E eu, pela primeira vez, não estava sozinha cuidando dos invisíveis. Tinha ajuda. Tinha família. A irmã de Jory foi a primeira a chegar, menina de 12 anos de olhos assustados, que relaxaram quando comecei a cantar. Depois vieram outros, um a um, até a casa estar cheia de vida e riso e esperança. Rowan visitava todo dia, sentando no chão com os filhotes, ouvindo histórias, provando que rei podia ser forte e gentil ao mesmo tempo. Naquela noite, ele me levou ao topo da torre mais alta, onde o vento cortava e a neve dançava sob a lua cheia enorme. Tirou algo do bolso, colar de prata delicada com pingente em forma de lua crescente entrelaçada com lobo. Pertenceu à minha mãe, a Luna antes dela, e agora pertence a você. Colocou ao redor do meu pescoço, dedos roçando a marca na clavícula, e o calor se espalhou, doce e certo. Rowan, sussurrei, virando para encará-lo. Eu te amo. Sei que é cedo, sei que é rápido, mas 10 quilômetros na neve ensinam verdades rápido. E a verdade é que te amo. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, polegar acariciando minha bochecha. Eu te amo desde o primeiro passo que deu com meu peso nos ombros, desde o primeiro canto que me manteve vivo, desde sempre, acho. Estava apenas esperando você chegar. Me beijou, devagar dessa vez, saboreando, lábios quentes e frios se encontrando, promessa de noites e dias e eternidades. Quando nos separamos, estávamos sorrindo como idiotas. A propósito, ele disse casual demais. Chegou mensagem do sul, conclave das alcateias em 2 meses, todas as lunas e alfas convocados. Por quê? Algo sobre lua rubra, fenômeno que acontece a cada 300 anos. Ele franziu a testa. Dizem que quebra vínculos, que vira alcateias umas contra as outras. Mas são lendas antigas. Provavelmente nada. Mas a marca na minha clavícula pulsou, diferente como aviso. Olhei para o céu, para a lua cheia prateada, e por um instante, jurei que vi. Toque de vermelho nas bordas, sangrando devagar. Rowan, chamei baixo. Ele seguiu meu olhar e vi. Reconhecimento, preocupação,
Mas então me puxou para perto, braços ao redor, queixo no topo da minha cabeça. O que quer que venha, enfrentamos juntos. Você atravessou a nevasca por mim. Eu atravessaria o inferno por você. Encostei no peito dele, ouvindo o coração bater forte e constante, sentindo o vínculo pulsar entre nós, corda de ouro e prata que nada poderia quebrar. Lá embaixo, na casa da neve, crianças riam. Na fortaleza, a alcateia descansava segura. E aqui, no topo do mundo, 2 lobos marcados seguravam um ao outro contra o frio. Seja lá o que a lua rubra trouxesse, estaríamos prontos, porque tinha aprendido algo nesses 10 quilômetros na neve. Não importa o peso, não importa a tempestade, você continua andando, um passo, depois outro. E quando encontra alguém disposto a andar com você, você nunca mais solta.